Boa noite, irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu quero saudar você também que está em casa, ministrar sobre a sua vida a paz do Senhor, que excede todo entendimento. E eu quero também aproveitar esse momento, até porque não temos muito tempo, devido às restrições dos ministérios de saúde pelo mundo. Existe algumas leis que nós devemos cumprir, para o bem de todos nós que estamos aqui. Vale ressaltar que a igreja está de parabéns, a organização da igreja está de parabéns, porque todos estou a perceber que todo mundo está cumprindo muito bem as suas funções de cidadania, dentro da sociedade para o bem de todos. E eu vejo que a igreja está saindo muito bem aqui diante disso, porque tudo que eu vi lá em Portugal eu também estou vendo aqui devido ao comportamento da igreja, ao comportamento de todos os obreiros que estão se empenhando para oferecer o melhor, para que a igreja, nesse momento difícil, não venha passar pelo esfriamento espiritual. Então eu estou vendo isso aqui também, um empenho dos irmãos. Quero deixar aqui os parabéns por toda a equipe, por todos os irmãos que estão trabalhando, se empenhando, para poder oferecer o melhor para a igreja, para servir a igreja muito bem. Mas, irmãos, como eu tenho um pouco tempo, eu quero usar desse tempo para poder meditar um pouco na palavra. Devido a isso, a minha introdução vai ser bem pequenina. Eu quero convidar você rapidamente a abrir a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos comigo, abre Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Eu vou deixar os agradecimentos para o final. Também vou deixar as saudações também para o final, para priorizar a palavra de Deus nesse momento. O louvor foi uma bênção, o período de louvor foi uma bênção, uma maravilha. Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27. Diz assim: Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De fato que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos diante da tua presença nesse momento. Nós, como igreja, viemos aqui para glorificar o seu nome e ouvir uma direção do Senhor. E a tua palavra é que ilumina os nossos caminhos, os nossos passos. Ó Deus, é ela que aponta o caminho para o qual nós devemos seguir. Ó Deus, e todo o caminho vai direcionar até Deus, e esse caminho se chama Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos diante da tua presença nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. E obrigado, ó Deus, pela tua igreja também, pelos irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Eu quero fazer uma pergunta para você, aqui presente conosco. Quem gosta de viajar? Eu estou no clima de viagem. Mas eu quero saber de você, se você gosta de viajar. Alguém gosta de viajar? Você já pensou na viagem dos seus sonhos? Eu vejo que algumas pessoas ainda não. Você também que está em casa, você já se materializou assim na sua cabeça a viagem dos seus sonhos, para onde você desejaria viajar? Você que está aqui ainda não, eu quero que você feche seus olhos agora então. Vou te dar só 5 segundos. Pense no lugar e no local que você levaria a pessoa que você ama para estar. Já pensou? Já pensou quem você levaria? E já pensou o local para onde você iria? Você que está em casa também.
Essa é a hora de aproveitar do maridão e da esposa assim. Então, bem, então, mozão, e aquela viagem? Sonha com aquela viagem agora, que você sempre almejou. Já sonhou? Amém. Eu teria alguns roteiros para descrever aqui a viagem dos meus sonhos. É lógico e evidente que se eu perguntar à minha mulher, que está logo ali atrás, ela vai saber responder para onde nós iríamos, porque nós temos alguns destinos certos. E eu sei que você também já teve um tempo para pensar. Qual seria o destino? Israel? Marrocos? Nova York? Para onde seria? Veneza? Olha que lá em Portugal nós temos uma Veneza que se chama Aveiro. A Veneza portuguesa, uma das cidades mais lindas de Portugal. Já ganhei os portugueses de Aveiro. Tanto os ceboleiros quanto os cagaréus. Está todo mundo aqui sem perceber nada. Mas já fiz a minha parte lá. Eu sei que alguns estão vendo, alguns irmãos. Então já fiz a minha parte. Então, amados, eu quero levar você a viajar comigo hoje. Talvez você não vá para esse destino agora. Mas eu torço para que você viaje e conheça a Veneza. Que você conheça a Veneza portuguesa também. Não é? Qualquer coisa, eu e Soraya, nós estaremos lá para vos receber. Não é? Então vocês vão ser muito bem-vindos. Mas você que já materializou aí a viagem dos seus sonhos, com a pessoa com quem você almeja estar do seu lado, eu quero convidar você a viajar comigo na palavra agora. Eu quero levar você para dentro desse texto aqui, onde os discípulos de Jesus, eles entram no barco e o destino deles era até a região dos Gadarenos. Você já materializou na sua cabeça o seu destino. De hoje, quer dizer, de amanhã para terça-feira, eu estarei também retornando a Portugal. Mas, até chegar aqui em Ilhéus, nós passamos por momentos muito difíceis. Nunca imaginaríamos que durante o trajeto ficaríamos 17 horas a esperar, como eu já mencionei aqui anteriormente, a espera do próximo embarque para o Brasil. Foi horrível ter que esperar tanto. Passamos por um cansaço físico e emocional muito grande até chegar aqui. Mas, irmãos, apesar de tudo que nós vivemos na viagem, até chegarmos aqui no Brasil, você sabe o que mais ficava e palpitava no meu coração? Eu sabia que todo aquele estresse, aquele cansaço, aquela dificuldade que nós passamos na viagem até chegar aqui, valeria a pena, porque eu olharia no rosto da minha mãe, no rosto da minha avó e no rosto da minha família, e eu ia ver o sorriso deles. Eu ia ver o sorriso deles. E não foi só com sorrisos que eu fui presenteado nessa viagem. Foi com lágrimas, foi com abraços. Coisas que nós não compramos. Dinheiro nenhum não compra no mundo. Eu fui abraçado pela minha família depois de quase 3 anos. Quase 3 anos. Eu senti o carinho da minha família. É muito bom. Daqui a pouco nós vamos ter que voltar, vamos ter que estar em viagem novamente. Não sabemos o que vai acontecer na trajetória. Mas se Deus permitiu que nós viéssemos aqui, a cultuar com os irmãos, a estar com a família, é porque era o propósito e esse era o tempo de Deus, estarmos aqui. Então eu estou muito feliz porque além dos abraços, além do carinho familiar que eu tive aqui, eu também pude experimentar as minhas comidas favoritas. Ai, que coisa boa, ai, que coisa boa. Que bom. Hoje foi uma muquequinha de peixe. Ai, quanto tempo que eu não comi uma muqueca de peixe. Quanto tempo. E hoje toda a minha família fez aquela preparação para me servir durante todo esse tempo aqui. Me serviram da melhor maneira possível. Tanto os meus tios, quanto os meus pais, quanto a minha cunhada, meu irmão, todas as minhas tias. É lógico que aqueles que estão distantes não puderam estar aqui. E com tudo isso que está acontecendo, nos impede ainda de estarmos mais próximos.
Mas eu fui muito bem acolhido aqui. Tanto que eu não queria voltar agora. Não queria voltar agora. Mas o compromisso nos chama, é dever. Nós temos um dever, temos que cumprir. Mas o que eu quero levar você a entender é que os discípulos de Jesus, eles entraram no barco com Jesus. E eles iam, e o destino deles era a região dos Gadarenos. Talvez você que está aqui hoje, no processo da sua vida, você se encontra numa grande viagem, assim como discípulos. Eles entraram no barco e partiram para um certo lugar. Só que o inesperado sempre acontece. Nem sempre vai acontecer que a viagem que nós planejamos, a viagem dos nossos sonhos vai correr 100% bem, da forma como nós pensamos. Nem sempre vai correr. E eu quero perguntar para você hoje, se durante esse processo, a Bíblia diz que quando os discípulos entraram, e quando eles chegaram ali na região do alto mar, abateu sobre o barco uma grande tempestade. A Bíblia diz, os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, eles mostram que as ondas entravam no barco, e começavam a balançar o barco, e Jesus se encontrava dormindo. Jesus se encontrava descansando. E hoje eu quero fazer um rápido paralelo, porque praticamente o meu tempo já se esgotou. Mas o que eu quero fazer é uma ilustração desse texto e como se encontra nesse momento a nossa vida. Nesse momento nós entramos num barco e estamos todos num barco, nesse barco aqui chamado Planeta Terra. E nos encontramos diante de uma situação difícil, extremamente difícil, não só para nós que estamos aqui em Ilhéus, mas para todos que se encontram nesse planeta. Todos se encontram nesse mundinho chamado Terra. Abateu-se uma grande tempestade sobre essa terra. Nós estamos em viagem. Eu quero ressaltar aqui para os irmãos que nós estamos vivendo uma grande viagem. Eu quero lembrar para você que é cristão, para você que serve a Deus, que nós somos peregrinos em terras estrangeiras. Nós não fazemos parte dessa terra, nós estamos viajando por ela. Estamos passeando por essa terra, assim como o discípulo de Jesus estava fazendo com Jesus. Talvez você, eu não sei você, se você tem fé para acreditar que Jesus está com você agora, que Jesus está presente com você nesse exato momento. Mas esse barco onde eu me encontro, esse barco onde nós nos encontramos, agora está passando por um momento de tremenda, de tamanha tempestade. Existem momentos da nossa viagem, chamada vida, dos nossos sonhos, que algo pode correr mal ou algo vai sair fora do nosso controle. Tudo esse mal que está acontecendo, ele pode contribuir para com um propósito muito grande, de fazer com que eu e você, tanto você que não se considere cristão, e você que se considere um fiel cristão, um fiel apaixonado por Deus, nos leve a estar vivendo um propósito maravilhoso com Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos vivendo um tempo de calamidade pública em todo o mundo. Mas nós, como cristãos, nós não devemos temer. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu me encontro no verdadeiro amor. Eu faço parte do amor de Cristo. Eu tenho fé e não preciso temer um vírus. Eu não preciso temer que cultuar de ir à igreja por causa de um vírus. Porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você que está nesse processo de viagem agora. Eu não sei qual foi o barco que você pegou. Eu não sei por onde você está navegando, mas o que eu quero dizer, sabe que existe um Deus maravilhoso que ama você, que aonde você se encontra, eu não sei qual tipo de tempestade que está assolando a sua vida,
Eu não sei por onde você está passando, quais são as águas, se elas são profundas ou se são águas rasas. Mas o que eu quero dizer é que se nós estivermos com Jesus aqui, se Jesus estivermos no nosso barco da nossa vida, olha, tudo está dentro do controle dele. Eu não tenho o que temer. Eu não preciso temer nada. Você não precisa temer absolutamente nada, porque Jesus está conosco. E talvez você fale, Diego, como isso é possível? Como eu vou explicar a onipresença de Deus? Como explicar para você que está em casa hoje a onipresença de Deus? Se pudéssemos explicar isso, Ele não seria Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder de Jesus. Às vezes todo o mal que acontece ao nosso redor, ele mexe com toda a nossa estrutura. Não sabemos para onde ir, não é? Existem momentos que nós passamos que está tudo fora do nosso controle. E isso me faz lembrar em Jó 42, nós conhecemos muito bem a história de Jó. Talvez você que não tem muito conhecimento sobre a história dele, mas você ouviu de um homem muito rico que perdeu tudo, e depois de perder tudo, depois de ser julgado por tudo, de passar por uma tempestade muito grande na vida, Deus questionou ele, porque houve um momento que Jó, ele perdeu ali de ser tão duramente criticado por seus amigos, por ser abandonado praticamente ali pela sua mulher, né, de dizer, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó, ele faz uma declaração no final de seu livro que mexe muito, e que deve mexer muito comigo, com você, que diz assim, Jó 42, versículo 5, Jó lhe dá uma declaração linda, dizendo, meus olhos, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amados, talvez esse momento, sabe, de extrema dificuldade que nós estamos vivendo, durante esse período, vai levar você para próximo de Deus. Deve levar. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, ela cria situações para que nós venhamos arrebentar, desculpa a palavra, mas arrebentar a nossa cara, dar contra a parede, entrar no barco onde tem um buraco enorme. Ou se não, ainda que tudo esteja perfeito, visivelmente a sua vida esteja perfeita, vem uma crise mundial que afeta tanto aquele que é rico, como aquele que é pobre. Tanto aquele que estava numa classe social e se achava tão elevado, quanto aquele que era a pessoa mais simples e humilde. Todos nós hoje estamos no mesmo barco. E talvez esse grande problema, ele vai levar você para perto de Deus. Mas isso só depende de você. Jó, ele teve uma experiência incrível com Deus. Mas até ele ter aquela experiência, ele só ouvia falar de um Deus que levantou muros de água para que o seu povo passasse, fosse liberto de uma escravidão de 400 anos. Ele ouviu falar disso. Ele ouviu falar de profetas que teve experiências tremendas com Deus. Mas naquele exato momento, naquela dificuldade, Jó estava tendo uma experiência real com Deus. E ele deu essa declaração: meus ouvidos ouviam falar do seu nome. Hoje os meus olhos contemplam. Hoje os meus olhos veem. Eu quero dizer para você que está em casa, permita-se a viver essa experiência com Deus. Confie no nosso Deus. Hoje está claro que tudo que os homens confiam não pode lhe trazer segurança. Todas as bases da sociedade foram abaladas. A ciência, a economia, a política, tecnologia e religião não pode fazer nada por você. Tudo isso foi estremecido. Nada está no controle agora, nesse exato momento, de todos os poderosos. Nós vemos até as grandes instituições mundiais sem saber como lidar com esse problema. Ou você acredita que existem instituições mundiais como a ONU
que sabe dirigir e conduzir esse povo que está nesse mundinho chamado terra. Desde o início dessa grande pandemia, nós vemos o problema acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E ninguém sabe lidar com isso. Ninguém sabe lidar. Mas eu quero tirar aqui todo o ódio no seu coração. Eu quero transparecer para você que Deus, Ele não tem nada a ver com isso. Tudo isso foi criado por pessoas com objetivos claros de poder. Nós sabemos disso. Mas todo o mal que é criado pelo homem, Deus, Ele reverte para o bem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não podemos confiar nossas vidas a estes pilares, pois todos estão abalados. Mas quando a trajetória corre mal, nós sabemos que tudo está correndo mal. Nós sabemos que o que se passa em casa, está correndo mal. Hoje nós olhamos para a sociedade, olhamos para as pessoas, olhamos para a face delas. Nós que somos pastores, estamos bem próximo das pessoas, sejam elas de dentro da igreja como de fora também. Nós sempre procuramos, a igreja cria situações, A igreja se adapta a todo tipo de dificuldade para poder servir melhor. E o que eu tenho visto durante essa pandemia é isso. A igreja criando, Deus sempre dando estratégia para a igreja, e pastores do mundo todos ficaram, em comunicação com todos, e todos passando ali a sua informação de como lidar com essa pandemia. Foi algo extraordinário de se ver. Irmãos, nós estamos vivendo, eu quero dizer para você que nós não estamos à deriva no oceano. Você não está à deriva nesse mar. Eu quero dizer para você que se encontra aqui, que existe uma solução para esse problema. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 25, no verso 25, a Bíblia diz que depois de eles viverem toda essa fúria do mar, versículo 25, os discípulos foram acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Será que não é esse clamor que nós devemos fazer nesse momento? Senhor, salva-nos. A nossa viagem era para ser perfeita, mas não foi. Não foi. Antes de chegar aqui no Brasil, nós passamos por uma situação constrangedora, horrível. Estávamos psicologicamente abalados pelo cansaço. Mas a Bíblia diz que todo mal, ele coopera para um bem. Nós podemos falar de Jesus nessa viagem, para pessoas que estavam desviadas, para pessoas que já não estavam servindo a Deus há muitos anos. Eu conheci uma missionária abençoada, sentou do meu lado. Ela estava fazendo missões no Japão há 7 anos, com seu marido. Fiz amizade, pegamos o Facebook. Nós podemos também falar de Jesus para pessoas que nem sequer acreditavam nele, mas falamos de Jesus, compartilhamos a nossa fé. Não será esse tempo que nós devemos procurar saber de Jesus o que nós devemos fazer? Eu lembro que há anos ainda, quando eu estava aqui, antes de sair aqui da igreja, quando a igreja se preparava para as células, começava a dar formação para poder se preparar para as células, eu ouvi inúmeros e diversos pastores a falar: olha, a igreja precisa voltar para as casas, olha, a igreja precisa se preparar, porque haverão tempos difíceis. Ainda quando eu estava no seminário, em 2009, eu ouvi os professores falar: olha, nós precisamos trabalhar com a igreja, porque a igreja vai passar por tempos difíceis. Como nós vamos adorar a Deus dentro de um templo? Vai chegar um momento que eles vão querer fechar os templos. E como nós vamos sobreviver a isso? Como nós vamos começar a congregar? Porque a igreja precisa continuar. Ninguém pode parar a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
não prevalece. Sabe esse barquinho que você está agora? A sua viagem, ela ainda deve ser perfeita. A trajetória deve ser horrível. A trajetória nesse momento deve estar ruim, deve estar problemática. Eu estou falando desse barquinho chamado sua vida pessoal. Deve estar sendo agitada por todo tipo de problemas. A tempestade pode estar gigante. Mas se nós nos aproximarmos de Deus nesse tempo, agora eu e você iremos declarar: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que curou a minha doença? Quem é este que trouxe alimento para minha casa? Quem é este que está provendo a minha situação? Quem é esse que está realizando esse milagre? Eu não conseguia, mas algo aconteceu. Algo novo está se fazendo. Quem é esse? Eu vou dizer quem é: Jesus. Jesus é aquele que vai ser a solução para a sua vida. Jesus, Ele quer mudar a sua história. Jesus, Ele está com você no barco. A Bíblia diz que os discípulos estavam apavorados e eles clamaram: Senhor, nós estamos aqui, não te compadece que nós venhamos a morrer? Não te preocupas? E Jesus, Ele olha para os discípulos, mais uma vez. Jesus, Ele sempre repete essa frase para eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? A Bíblia diz que nos últimos dias, desde que Jesus ele veio à terra, na sua primeira vinda, iniciou os últimos dias da igreja. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E a Bíblia diz que nos últimos dias, quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele disse: encontrará fé, filho do homem aqui na terra? Se Jesus voltar hoje, Ele vai encontrar fé de você? Você confia em Jesus? Você acredita nele? Você espera nele? Porque Abraão nos ensinou a como confiar em Deus. Nós somos justificados pela graça do Senhor Jesus, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Jesus ele derramou numa cruz do Calvário, se derramou para nos dar a oportunidade de reconciliação com Deus. Esse mesmo Jesus pergunta para você hoje: você que está nesse barco, você que se encontra aqui presente nessa igreja, e você que está aí nos ouvindo também, ele encontrará fé? Somos justificados pela graça. Abraão foi justificado pela fé. Deus encontrará fé em nós quando Ele retornar. Nós estamos vivendo uma época e um período em que as pessoas estão se apostatando da sua fé. As pessoas estão abandonando a fé. A religião não é capaz de suprir e cumprir as promessas. Toda a religião, estou falando da religião em si, ela não consegue cumprir com todas as promessas que ela fez, porque a religião, o sistema religioso desse mundo é falho. E Jesus provou isso 2000 anos atrás. Mas Ele veio trazer um ensinamento para nós. A sua vida, todo o seu período de vida aqui na terra, o seu ministério foi um ensinamento para nós, para que o reino de Deus fosse edificado através desses ensinamentos. E nós estamos hoje degustando esse ensinamento. Não sou eu que estou passando, não vem nada de mim, é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Se você entregar a sua vida a Jesus, você vai experimentar coisas maravilhosas. E eu não estou falando para você de prosperidade material, mas de coisas espirituais. Olha quem era Paulo e olha quem Paulo se tornou. Olha quem era Diego e olha quem Diego se tornou. Olha quem era você e quem você se tornou hoje.
entrega a sua vida a Jesus, você vai experimentar coisas extraordinárias. Eu não estou falando de carros, eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de ouro, nem prata, nem vestes. Eu estou falando de coisas espirituais. Amados, eu não sabia o que ia pregar. Eu ia continuar a pregação da semana passada. A minha pregação era buscando conhecer a Deus. O tema da minha pregação é esse. Mas na sexta-feira eu sentei no meu quarto. A Bíblia diz que nós temos que ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta, não é isso? E orar ao Pai em secreto. E o meu quarto nesses dias foi aquela praia maravilhosa do Cururupi. Sentei com a minha cadeira, minha Bíblia, meu celular, e estava ali lendo livros. Foi maravilhoso. Eu vou sentir saudade desse quarto. E olhando para o horizonte, como eu gosto de olhar para o mar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu falei: é isso, Deus, que eu queria. Deus, era isso que eu queria. Deus, era isso que eu queria de novo. Era isso que eu queria ter novamente, Senhor. Deus, era esse derramamento no meu coração que eu queria experimentar. Quanto tempo eu não sentia isso, oh Deus, que graça maravilhosa. É isso que eu estou falando, amados, é algo que não é material, é algo que não se dá para apalpar. Eu estou falando de coisas espirituais, que nós só conseguimos através do Espírito Santo. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós experimentamos coisas extraordinárias, e meu coração começou a se encher de Deus. E eu sempre fazia um pedido: Deus, eu quero voltar a sonhar contigo. Deus sempre revelou comigo coisas através de sonhos, e eu perdi isso. E hoje Deus tem me dado sonhos, eu tenho voltado a sonhar. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haverá isso, haverá derramamento do Espírito Santo. Não foi só no período de Atos dos Apóstolos 2, continua o derramamento do Espírito Santo de Deus, é para agora também. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Nós cantamos aqui: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. É tempo de nós nos enchermos de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. No propósito que você tem, no trabalho, na escola, Deus, Ele quer derramar o seu Espírito sobre a sua vida. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, até transbordar. Enche-me, enche-me, Deus. Enche a tua igreja até transbordar. Enche os ministros. Derrama o teu Espírito. Enche os ministros dessa igreja até transbordar. Todo aquele que serve, ó Deus, todo o serviço prestado aqui, enche os 4 cantos dessa igreja até transbordar. Espírito Santo, enche até transbordar. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-nos até transbordar. O barco balança, as ondas vêm, ó Deus, mas eu confio no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Enche-nos, Deus, enche-nos da tua presença. Enche-nos. Você que está em casa, receba do poder de Deus, receba o Espírito Santo. Ele está querendo encher você da presença dEle. Ele quer transformar você. Ele quer fazer algo especial com você. Aleluia.